Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras e Atlético Goianiense, as armas das duas equipes, como elas chegam para o jogo. E antes de começar a análise no detalhe, eu já vou falar algo muito importante aqui no começo do vídeo. Esse confronto tem um favorito muito claro e esse jogo tem um peso gigantesco para o Palmeiras, dada a perspectiva de disputa de título brasileiro. E eu vou explicar o motivo já já, mas os 3 pontos são imprescindíveis por vários detalhes, tá? Antes de mergulhar nesses detalhes, eu vou me apresentar para quem está chegando agora no canal. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Aproveita e se inscreve no canal, já somos mais de 50 mil inscritos, que alegria, tô feliz demais com isso. E ó, ativa o sininho também, que é muito importante, porque diariamente tem vídeo aqui às 7 da manhã, mas se você ativar o sininho, o próprio YouTube vai te avisar e vai te mandar quando pintar vídeo aqui, tá? E tem live também às sextas-feiras, às 10 da manhã. Ó, já aproveita e clica no joinha, clica no like para não esquecer, porque isso fortalece demais o canal e o próprio vídeo, combinado? E ao final do vídeo, é claro que eu espero o seu comentário aqui embaixo. Elogio, crítica, pergunta, questionamento, algo a agregar, fica super à vontade. Debata com a galera aqui embaixo, que eu sei que tá rolando bons debates, já tô acompanhando aqui nos outros vídeos. Maravilha? Bom, se você quiser ser membro, eu também vou ficar muito feliz. Bora pro assunto do vídeo? Vamos lá. O Palmeiras vai encarar um adversário que nesse primeiro turno já se complicou diante dos adversários que o Palmeiras tem ali no G6. Veja só, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Goianiense que já perdeu para o Flamengo jogando em Goiânia, já perdeu para o São Paulo jogando em Goiânia, já perdeu para o Botafogo jogando no Rio de Janeiro, já perdeu para o Atlético Paranaense jogando em Goiânia. Veja só quantos pontos já perdeu para equipes do G6. E aí eu falei de 4 equipes, está faltando, no caso, o Palmeiras e está faltando também o Bahia. Essas 2 equipes não jogaram ainda contra o Atlético Goianiense. No mais, as outras 4 já jogaram e já venceram. Então, é um jogo que, quando você perde ponto aí, você fica para trás numa partida que, teoricamente, é mais fácil. Numa partida que os seus adversários foram lá e buscaram os 3 pontos. Então, é muito importante pontuar para o Palmeiras nessa rodada, pegando um adversário mais fraco, né? A gente está falando de um Palmeiras que luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, ao passo que o Atlético Goianiense é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, está à frente somente do Fluminense. E quando você olha o contexto do confronto, o contexto do jogo, a gente vai mergulhar ainda mais em detalhes que fazem com que o favoritismo do Palmeiras ele seja ainda maior. E quando eu digo favoritismo, a galera que me acompanha sabe. Ah, o favoritismo faz com que o time já tenha o jogo ganho? Claro que não. O favoritismo mostra uma tendência. Quem tem mais armas, quem tem mais ferramentas, quem tem um momento mais propício, quem tem mais contexto para sair vencedor daquele confronto. E o Palmeiras tem muito contexto para isso. Para se ter uma ideia, veja só, o Palmeiras ele vai jogar contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque, onde vem de 5 vitórias consecutivas. Bateu o Vasco por 2-0, bateu o Red Bull por 2-1, bateu o Juventude por 3-1, bateu o Corinthians por 2-0, bateu o Bahia por 2-0, quer dizer, vem numa fase muito positiva dentro de casa. O Allianz Parque realmente é uma fortaleza, o Palmeiras vive inclusive o melhor ano em aproveitamento dentro do Allianz Parque. E o Atlético Goianiense, pelo contrário, o Atlético, independentemente de onde está jogando, em casa ou fora, não vence uma partida há 6 jogos. E a última vitória aconteceu contra o Fluminense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, a última vitória foi diante de uma equipe frágil, de uma equipe muito ruim até aqui no campeonato, e essa vitória aconteceu há 1 mês atrás. De lá para cá, a equipe empatou com o Cuiabá, empatou com o Grêmio, empatou com o Atlético Mineiro, perdeu para Criciúma, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense. Inclusive, vem de 2 derrotas consecutivas para Red Bull e para Atlético Paranaense. É um momento ruim e o Atlético Goianiense está se mexendo. O que o Atlético tem como arma que o Palmeiras tem que ficar atento? Primeira coisa, trocou de técnico. Vem um fato novo por aí. O Wagner Mancini está treinando a equipe há cerca de 1 semana, já falou que vai dar um choque no elenco, porque entende que dá para tirar mais desse time, ao passo que não vai mexer tanto em escalações nesse momento para não começar um trabalho do zero. Essa é uma parte boa para o Palmeiras. Se de fato o Wagner Mancini cumprir com aquilo que ele disse nessa chegada, de que não vai mexer tanto na escalação, o Palmeiras consegue estudar melhor
e se precaver, se prevenir mais em relação às armas que o Atlético tem, tanto nas movimentações quanto nas peças, principalmente individualmente no que as peças têm a oferecer. E tem um ponto aí muito importante. O Wagner Mancini é um fato novo e isso, claro, acaba sendo motivador para a equipe que está recebendo esse novo técnico, ao passo que também vai tentar mexer em algumas coisas. Isso pode ser ruim diante de uma equipe tão segura e tão forte, tão firme e tão sólida quanto é o Palmeiras dentro da sua casa. E a gente tem que destacar um outro ponto que torna o Palmeiras ainda mais favorito nesse confronto. O Atlético Goianiense tem um jogador que, não há dúvidas, é o melhor da temporada, o Luiz Fernando. Atacante, já está com quase 20 gols na temporada, são 5 na Série A, é um jogador que, diferentemente de outras peças do Atlético, deixou o período de campeonato estadual para trás e continuou rendendo. O Shailon, por exemplo, não. O Shailon está com mais de 23 participações em gol dentro da temporada, mas quando chega no Campeonato Brasileiro, o aproveitamento cai. O Guilherme Romão, lateral, também a mesma coisa, o aproveitamento cai. O M, que vai jogar, inclusive, o Emiliano, um atacante jovem de 23 anos, embalou muito bem nos primeiros 9 jogos, e eu estou falando do período, justamente, o período de Campeonato Goiano. Nesses 9 jogos ele embalou 5 gols e 2 assistências, estava chamando muito atenção, 20 anos inclusive. E, no fim das contas, quando começa o Campeonato Brasileiro, não consegue render mais. O ponto é, o Luiz Fernando, que é o cara, tá suspenso, tá fora do jogo. Então isso torna ainda mais favorito o Palmeiras diante de uma equipe que vai receber um técnico novo, embora seja um fator motivacional importante, vai ter que colocar algumas coisas diferentes em prática e a partir daí pode não conseguir executar com perfeição. E, ao mesmo tempo, essa equipe que já tinha pouca coisa funcionando vai perder o cara que funcionava, apesar dos problemas, que era o Luiz Fernando. Então o Palmeiras tem de fato grande perspectiva de não ser tão agredido dentro desse confronto, até porque o Atlético Goianiense é uma equipe que, diferentemente da característica do último adversário, do Bahia, tem características parecidas, mas não tão bem executadas quanto o Palmeiras. A equipe do Atlético Goianiense tem números de passes muito parecidos. A equipe do Atlético Goianiense é uma equipe que tem um número de lançamentos para o ataque muito parecidos, então tem o estilo vertical no seu jogo. Porém, tendo esse estilo, finaliza bem menos do que o Palmeiras, ou seja, na construção mais vertical do Atlético Goianiense, muito mais jogadas se perdem no caminho do que com o Palmeiras, que executa de maneira muito melhor. Então, por mais que o número de lançamentos seja parecido, o número de passes trocados seja parecido, quando chega no número de finalizações, o Palmeiras, em média, bate quase 19 finalizações por jogo e o Atlético Goianiense bate 13. Então veja só como há uma diferença muito grande nesse sentido, né? E o Atlético, por mais que tenha uma média de troca de passes parecidas, na hora que você olha o número de passes errados, é o terceiro time que mais erra passe dentro do Campeonato Brasileiro. Isso já mostra por que conclui bem menos jogadas. Então, leva a crer todo o desempenho do Atlético e quando a gente assiste aos jogos a gente vê que é uma equipe que se desorganiza muito fácil e até por isso não encontra tantos passes e erra muitos passes, é uma equipe que não consegue se organizar tanto e por isso não constrói tanto. O Palmeiras finaliza muito mais, como eu disse, tem quase o dobro de gols. O Atlético Goianiense marcou 13 gols no campeonato, o Palmeiras 22. E aí vem, dentro do que se imagina com o Wagner Mancini, com Alejo Cruz e Emi Rodrigues, 2 atacantes jovens, né? O Alejo tem 23 anos, o Emi Rodrigues tem 20. O Alejo é um cara mais de condução, de jogo aproximado, o Emiliano é mais de romper no facão, é aquele cara que procura o passe no ponto futuro. Então eles devem se complementar dessa forma, esses 2 atacantes, na ausência do Luiz Fernando. Mas são 2 atacantes que não conseguiram se firmar, então, além da juventude, também não tem entregado muita performance, muitos números e por isso não são tão perigosos. O Shailon é um jogador que entregou muito número no começo da temporada, mas está numa fase muito ruim, inclusive deu entrevista falando que precisa levantar a cabeça, os jogadores precisam entender que precisam melhorar, que realmente está muito ruim e no fim das contas o Shailon é uma peça que tecnicamente é boa, mas vive uma má fase. É preciso ter atenção nele, tá? Também na bola parada, porque é um jogador perigoso, criativo, é uma peça que pode gerar algum tipo de jogada. No mais, Lucas Cal é mais de marcação, Haldane é mais de marcação, Gabriel Baralhas, que deve jogar, é um atleta que também fez mais números lá no Campeonato Goiano, quando chega no Brasileiro cai. Houve uma queda geral de rendimento, é bem verdade, no Atlético Goianiense, dentro do Campeonato Brasileiro. E agora, com reforços, o Adson, presidente do clube, vai tentar mudar isso. Já o Palmeiras pode repetir a escalação que entrou em campo contra o Bahia, o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, um Palmeiras muito forte, um Palmeiras que em casa também é top
dentro dos resultados, por mais que tenha começado mal, inclusive começa mal porque perde 2 jogos na Arena Barueri, onde não é a sua casa, para Atlético Paranaense e Internacional. Caso contrário, poderia ter um aproveitamento muito próximo daquele que é o aproveitamento do Bahia, que é de 100% em casa, o Cruzeiro 100% em casa. No Allianz Parque o Palmeiras realmente é muito forte, vai se mostrando muito firme, deve jogar com Gabriel Menino pela esquerda mais uma vez, lembrando que os reforços não estão à disposição, o Lázaro também não está à disposição, deve ter a volta do Rômulo, mas no banco de reservas. E claro, o time funcionando, o próprio Abel Ferreira falou na última entrevista coletiva, né? O time tá bem, eu não vou mexer no que tá bem, disse ele. Portanto, não se imagina que venha uma escalação diferente para esse confronto. Vai ter Estevão para cima do lateral, vai ter Gabriel Menino construindo ao lado do Piquerez, deve ter Mike jogando também no lugar do Marcos Rocha, o Palmeiras com o Veiga também, que fez uma grande partida à disposição novamente. Então é um time muito perigoso, muito mais criativo, com passes muito mais certeiros. Enfim, é um jogo em que o Palmeiras tem tudo para vencer. Vai ser fácil? Não vai, porque o Atlético Goianiense sabe de tudo isso, vai tentar travar o jogo, até para tentar recuperar a confiança, mas, como eu disse, Flamengo, Botafogo, São Paulo e Atlético Paranaense, times do G6, já venceram o Atlético, já cravaram 3 pontos em cima do Atlético nesse turno. Palmeiras e Bahia ainda vão jogar, e por isso, para o Palmeiras e para as aspirações que tem de seguir lutando ali em cima, é muito importante, dentro de casa, cravar em cima de um dos piores times do campeonato. Tá bom? Essa é a minha análise pré-jogo para você se sentir um pouco mais preparado para esse confronto. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, quero também o seu like, que é fundamental, e evidentemente eu quero a sua inscrição se você não é um inscrito. Compartilhe o vídeo para a galera. Toda vez que tem um jogo do Palmeiras eu trago material pré-jogo e também pós-jogo, além de outros temas que eu coloco ao longo dos dias para você ficar bem informado sobre a equipe alviverde. Maravilha? Bora falar de futebol!